água. Sim. Você chegou a ver a mensagem que eu mandei no grupo ontem da água? O que eu gosto muito de fazer com a água é tentar atrelar assim, o consumo de água a algum hábito que você faz durante o dia, porque é muito normal a gente esquecer de beber água, né? Sim. E aí eu vejo muito assim, bom, você faz xixi quantas vezes ao dia? Quando você sair do banheiro, você bebe água. Ah, você tem reuniões por dia, você vai na rua quantas vezes ao dia? Ou tem pausas certinhas do seu dia, tentar atrelar isso ao consumo da água. Se contar com a memória, a gente realmente não faz. E o aplicativo do celular, daqui a pouco você tá com o celular na parede, mas não bebe água. Bem, isso, eu vou tentar mesmo essa técnica, porque a única coisa que eu não consigo é tomar água. Tem dias que eu só no treino, durante o treino eu consigo tomar bastante, mas durante o dia, quase zero. Assim. Sim. Você trabalha sentado, em pé? Trabalho sentada, a maioria do tempo. E aí acaba que você tem assim reuniões durante o dia, tem compromissos sempre pontuais de horário ou não? Não tem uma agenda bem fechadinha, assim, sabe? Eu acho que a ideia do banheiro acho que vai ser melhor toda vez que ir no banheiro tomar. Melhor. Porque é muito hábito mesmo. Tem gente que não sente sede, tem gente que não gosta de água, né? E aí a gente vai vendo assim, que tenta trabalhar. Uma época eu trabalhava muito com aplicativo. Aí até tinham pacientes que gostavam. Mas tem pacientes que, assim, por mais que já fiquem um tempo todo no celular, é tanta informação chegando que aí mais uma notificação que entra. E acaba que não vale, eles já acabam não aderindo muito ao uso do aplicativo, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, daqui a 2 minutinhos eu vou começar. É bom também que, como estão vocês, a gente consegue até conversar mais especificamente sobre o que vocês querem, assim, tirar dúvidas mais específicas, né? Deixa eu ver se alguém aqui. A questão ali dos vegetais que você colocou pra gente comer sempre no mínimo 2, eu tô comendo mais que 2 até por dia. E tô gostando da alimentação, assim, tá sendo bem legal. Eu já senti uma diferença gigante até na minha pele, que tá brilhosa, né? Mais hidratada. Uhum. Mas faz mesmo, Amanda. Na verdade, assim, se eu não me engano, esse é um dos temas que a gente vai falar na segunda ou na terceira live. Que quando a gente consome muitos alimentos industrializados, muito açúcar, muitos óleos vegetais, né? A gente acaba gerando um tipo de reação, né? Que a glicose ela se gruda em algumas proteínas de circulação. Proteínas que poderiam gerar um colágeno, ajudar a recompor elastina da pele. E aí, né, a gente chama de AGEs, né? Agentes de glicação avançada. Geralmente a gente tem isso quando consome açúcar em excesso e aquelas gorduras adicionadas nos produtos industrializados. No biscoitinho crocante, no pãozinho fofinho, no biscoito salgado, na torrada. Por isso até que, assim, muita gente até me perguntou se podia trocar o pão pela torrada. A torrada é até pior, porque como ela tem menos líquido, menos fibra, a gente tende a achar que está comendo menos. Na verdade, está comendo as mesmas quantidades de calorias que a gente poderia comer até num pão 100% integral, né, ou num vegetal, numa raiz. E aí, a gente, em questão de pele, a gente tem muita melhora. Fora que os vegetais são ricos em micronutrientes, antioxidantes, muitos são fontes de silício, magnésio, cálcio. E aí a gente ajuda também na ressíntese, né, dos componentes da pele, principalmente a nível de lipídios. Quando você come lipídios bons, a sua membrana celular ela fica mais bem nutrida. Quando a gente come lipídios ruins, a gente fica com a membrana celular mais rígida. Então, esse vício da pele, a absorção de alguns nutrientes fica afetada. E a gente vai vendo que o corpo todo vai melhorando, vai funcionando melhor. É claro que, né, a gente está num processo mais de eliminação agora, mais radical, mas quando a gente passar esse projeto e você continuar a sua rotina, é legal que você tenha assim, 90% da sua alimentação nesse padrão. Porque aí os excessos, as exceções que você fizer não vão impactar tanto, porque a sua base já está refeita. Né? Então, acho que é o que mais importante que a gente sempre conversou, né? Tanto na proposta do projeto, tanto cantando assim, com a proposta que a gente tem do e-book, do material, é estimular vocês mesmo a querer
manter esse estilo, não necessariamente tão restritivo, mas retomar o gosto por esse tipo de escolha, né? Aqui. Bom, 1h10 vou começar, tá? Aos poucos eu vou autorizando o pessoal a entrar. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre a questão que a gente estava falando de como a organização da nossa rotina pode ajudar a gente a manter um hábito saudável, né? E, assim, se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar tanto no chat ou se levantar a mão para mim, aí eu falo também. É bom que hoje a gente está numa salinha menor, a gente consegue tirar dúvidas mais específicas, tá? Em termos de organização, é claro que, assim, se a gente depender muito de ter a fome para se lembrar que tem que preparar algo para comer, ainda mais agora que a proposta é ter alimentos menos industrializados, né? Comer comida mais fresca. É claro que às vezes na hora do almoço, se você for parar para fazer a comida, você vai perder muito tempo. Principalmente durante a semana, né? Que a gente geralmente está com o dia a dia mais corrido, às vezes está a criança em casa, tem outras pessoas em casa, ou às vezes a gente está na rua, tá tentando se readaptar. Qual que é a primeira sugestão que eu dou? Né? A gente tirar, de repente, E aí, o que é legal a gente tentar? A gente, por exemplo, chega um domingo, chega um dia da semana que você já está mais tranquilo, você vai se programa para preparar os alimentos. Então, assim, descongela algumas proteínas animais. Nos casos veganos e vegetarianos, deixa as leguminosas de molho, que a gente sabe que requer um preparo diferente, né? Faz os vegetais no final de semana ou num dia da semana, pensando já, como a gente estava comentando, da variedade de vegetais. Então, precisa fazer 10 vegetais, né? Você pega, por exemplo, vou pegar uma abobrinha, uma berinjela, uma abobrinha, um espinafre, um brócolis, por exemplo. Já tem 3 tipos. E aí você vai fazendo as suas refeições conforme essas combinações. Por exemplo, cenoura é um alimento que dura bem, né? Se você fazer um couve-flor daquele cozidinho no vapor, super dura bem. Uma técnica que eu gosto muito de fazer ao preparar os alimentos, principalmente os vegetais, é uma técnica chamada branqueamento, que eu acho que a maioria de vocês já deve estar familiarizado. A gente faz vegetais no vapor, até porque quando a gente faz vegetais no vapor, a gente garante que eles percam menos nutrientes do que quando a gente faz eles fervidos em água, né? Uma vez que você faça os vegetais fervidos em água, eles perdem muito nutrientes por conta daquela água que vai ser descartada. A não ser que você use aquela água, por exemplo, para fazer um arroz, né, para fazer uma quinoa, até para fazer, de repente, um franguinho cozido na água. Mas, de maneira geral, a gente descarta aquela água de cozimento dos vegetais. E aí você pode fazer, até para fazer caldo de legumes, né? Você pode usar aquela água para fazer e congelar em forminhas de gelo. Mas o ideal é que você faça os vegetais no vapor. E aí você faz o vegetal no vapor. Assim que ele estiver pronto, você vai e joga água fria por cima. Você vai ver principalmente vegetais verdinhos, eles vão até ficar com uma cor mais viva. E isso a gente chama de branqueamento. Esse choque térmico que a gente deu, ele reduz um pouco a atividade de enzimas que acelerariam, né, a degradação daquele vegetal e ele ficar estragado mais rápido. Então é uma dica muito prática, ainda mais se você em casa não tem muitas pessoas que comem junto com você, ou se nem todo mundo está adepto de comer vegetais. É uma opção que a gente tem para poder conseguir fazer e durar um pouquinho mais aquele prato fresco que a gente fez, né? Então, assim, vou fazer no final de semana uma batelada de alimentos. Aí você faz uma raiz, né? Uma batatinha doce, uma batata baroa. Eu gosto muito de fazer ela cozida no vapor, depois eu ponho no forno com um pouquinho de azeite e alecrim, né? Para ela dar um saborzinho diferente. Você faz uma cenoura assada no forno, uma beterraba assada. A beterraba é um vegetal que nem todo mundo gosta de comer cozido, né? A gente pode fazer ela no forno, ela fica mais uma crocânciazinha por fora, fica interessante também. E aí você faz essa variedade de vegetais e deixa na geladeira. Ou se ainda quiser deixar mais prático ainda, já porciona, né? Olha, meu almoço, já vou comer marmitinha do almoço, marmitinha do jantar. E se quiser, ainda pode congelar. Que aí você chega só na hora de comer, tira, põe no micro-ondas e come, né? Isso realmente facilita. Em termos de... Eu não sei se alguma de vocês que estão aqui no chat são veganas. Se tiver alguém, pode mandar no chat, por favor. Só porque eu acabo sempre falando também sobre essa questão dos veganos e vegetarianos. Deixa eu ver, tá todo mundo com o vídeo aberto? E aí... Mas eu vou tentar falar de uma maneira geral,
que a gente tem que pensar, né, em termos assim, do que a gente pode comer, né, nessa fase agora. Qual que é o seu objetivo? Você quer perder peso? Você quer melhorar a sua alimentação? Você quer ganhar massa? De maneira geral, a base da sua alimentação vai ser sempre a mesma, né? Vegetais, e a gente vai colocar os legumes, né? Os cereais e as verduras e um pouco de proteína, seja ela de fonte animal ou vegetal. É legal que, assim, através da cartilha que a gente fez, a gente tentou estimular vocês a melhorar, a mudar um pouco a percepção de vocês do que é um prato. Né? O prato de vocês tem que ser base vegetal. Metade daquele prato tem que ser legumes e verduras. E aí, dependendo do seu objetivo, você pode escolher, por exemplo, eu tô a fim de perder um pouquinho mais de peso. Então, de repente, as fontes de carboidratos, né? As fontes de amido, como as raízes, os cereais, talvez eles entrem em menor quantidade. Não, eu sou uma pessoa que estou bem, eu quero até ganhar massa. Então, talvez você possa usar não só alimentos com maior quantidade de amido concentrado, né, como uma batata inglesa, de repente, um arroz branco com menos fibras, e pode usar até em maior quantidade. Então, assim, a gente vai vendo que a gente entendendo a base da nossa alimentação, a gente consegue negociar, né? A gente vai gerenciando as porções de acordo com o objetivo. Às vezes, assim, olha, vocês estão agora nos 21 dias, com um período mais focadinho, né, para mudar hábito. É claro que talvez, nesse momento, algumas exceçõezinhas não entrem, algumas flexibilizações de porções não entrem. Depois de um momento desse, a gente vai entrar numa rotina mais longo prazo. Então, é claro que vocês podem chegar e botar um pouquinho mais de um alimento que você gosta num dia, colocar um pouquinho mais de arroz, de repente, no outro. Mas vocês já entenderam que, uma vez que vocês queiram retomar, né, de repente, mudar um pouco onde vocês estão e ir para um momento de mais perda de peso ou mais de hipertrofia, além do fator treino, você já consegue entender qual é o ponto da sua dieta que faz mais diferença. Porque, assim, se vocês olharem de forma geral, vocês sempre estão tentando comer bem. Né? É muito difícil aquela pessoa que come besteira o dia inteiro. A gente sempre tem um esforço, uma consciência de tentar comer bem. É claro que às vezes chega o final de semana, chega ao fim de um dia estressante, a gente tende a esquecer um pouco isso, acaba deslizando, né? Mas é completamente normal, né? Muitas vezes a gente está com 1000 coisas na cabeça, 1000 outras questões, e não necessariamente a gente vai conseguir manter o foco. Porém, vocês, geralmente nas suas refeições do dia, 1 ou 2 refeições talvez impactariam no seu objetivo. E aí que a gente tem que trabalhar. E o objetivo da gente fazer essa conversa hoje e da cartilha do 30 é despertar esse tipo de consciência em vocês. Fala, poxa, realmente, né? Vamos fazer um teste? Eu vou ficar uma semana, em vez de lanchar isso, eu vou lanchar uma fruta, uma verdura, uma proteína. Vamos ver se vai fazer diferença? E você vai vendo que você mesmo já sabe o que fazer para mudar. Assim, você chega para uma pessoa e fala assim, olha, você acha que comer bolo todo dia vai te manter com um peso legal? Vai te manter com uma saúde boa? Com unanimidade, as pessoas vão falar que não, né? A gente sabe que, assim, consumir bolos, sorvetes, pizza, massas todos os dias, não é que faça mal, você vai ter algum tipo de problema por isso. Mas a gente sabe que, pela quantidade de açúcar e gordura que eles contêm, dificilmente eles vão se encaixar num plano equilibrado. E eu acho que é esse tipo de consciência que a gente tem que ter. Eu adoro esse tipo de alimento. Ótimo. Mas será que você todos os dias vai conseguir comê-lo? Talvez pelo seu gasto energético, seu nível de atividade, você talvez não consiga comer. E é esse tipo de consciência que a gente tem que pensar. E aí, indo um pouco para a questão de comer antes do treino. Eu não sei se vocês estão habituados a comer em jejum, se gostam de treinar em jejum, ou não sentem muita fome, ou não gostam de treinar com o estômago cheio. O que a gente tem que pensar é que, assim, para o momento do treino, a gente tem que fazer algum tipo de refeição que nos deixe à vontade e dispostos para treinar. Muita gente prefere treinar sem nada na barriga, né? Falar, eu não gosto de sentir aquele peso. Beleza, então você não vai fazer um pré-treino pensando em ficar satisfeito, né? Talvez o que a gente tem que pensar é numa refeição, às vezes 4, 5 horas antes daquele treino, ou numa refeição antes, no dia anterior. A Tia até mandou, prefere treinar sem se alimentar. Muita gente, Tchelle, muita gente não gosta da sensação do estômago, da digestão acontecendo durante o treino, né? E aí é muito normal também, porque quando a gente faz, às vezes, esses intensos, quando nosso batimento sobe, a gente tende a ficar um pouco nauseado, a gente libera algumas substâncias que fazem parte, né, daquele bem-estar pós-treino. A gente também conseguir, esse tipo de substância que a gente libera depois do treino, são substâncias anorexígenas, são substâncias que reduzem a fome, né? E aí, por isso que vai muito do nosso objetivo, tanto que, assim,
para a grande maioria, até para praticantes, né, intensos de atividade física, não tem necessidade de você sair do treino imediatamente e tomar um pós-treino. Né? Isso, assim, era uma falácia que a gente tinha na nutrição esportiva. Ah, não, janela de absorção, vamos otimizar a maximização de absorção. Isso a gente tem que pensar muito para, por exemplo, você tem, às vezes, um atleta que treina 3 vezes ao dia, ou treina 2 vezes ao dia, ele faz treinos super punks. É claro que a janela entre o final do primeiro treino dele e o segundo treino dele, eu tenho que maximizar a recuperação dele. Mas, assim, não é o caso de ninguém aqui. Né? Vocês fazem um treino por dia, às vezes 2, porém, de uma intensidade que vocês conseguem gerenciar, as refeições ao longo do dia conseguem ser suficientes para a recuperação de vocês. Então, qual que é a minha sugestão? Por exemplo, quem treina de manhã, pensar no jantar do dia anterior, para ser um jantar, às vezes, com uma oferta maior de nutrientes, até porque se você treinar de manhã, bem provável que a sua manhã inteira você fique com pouca fome. A fome só vai aparecer lá no meio da tarde, talvez à noite. Para quem treina à tarde, geralmente de manhã você consegue comer melhor. E aí, logo depois do treino, foi até a Amanda que falou, né? Não janta muito bem, porque realmente você não tá ali, né, meio emocionado, né, por conta do treino. E aí, não, Tchela, exatamente, assim, é claro que, vamos supor, se você tem muita dificuldade em ganhar massa, talvez a gente tenha que pensar em time de sinalização muscular. Né? Tem pessoas que ganham massa mais fácil, mas tem pessoas que ganham gordura mais fácil. Tem pessoas que são bem tipo magrinhas, né? Tem mais dificuldade de ganhar massa. E aí, para essas pessoas, muitas vezes eu não posso só depender da fome delas. Porque geralmente são pessoas que não têm tanta fome, tanta apetência, né? E o que a gente tem que pensar? A gente tem que tentar pensar na questão dos pós-treinos líquidos, né? Então, assim, eu adoro tomar um suco depois do treino. Eu gosto de tomar eu consigo comer fruta depois do treino, beleza. Então a gente pode pensar num pós-treino líquido, mas se seu objetivo é ganho de massa, você tem dificuldade para ganhar, porque o seu corpo, ele talvez não entenda que aquele estímulo que você deu no treino, ele precisa recuperar a nível muscular, e é super comum. Tá? E aí a gente pode trabalhar com pós-treinos líquidos, refeições, por exemplo, em vez de você jantar, a gente vai trabalhar com refeições menos volumosas. Então, assim, você vai fazer, de repente, um sanduíche, você vai fazer um wrap, você vai fazer uma sopa, alimentos que não pesem tanto no estômago, mas ofereçam calorias, principalmente os shakes, né? Eu gosto muito de trabalhar com shakes à noite, porque tem uma digestão rápida e a gente consegue botar uma grande quantidade, principalmente de carboidratos nesses shakes. E o que é legal a gente pensar agora é que, assim, em termos de resultado com o treino, né? A gente tem que ter primeiro o resultado estético. Muitas pessoas treinam pelo resultado estético que o treino pode oferecer. Eu quero queimar calorias, eu quero definir a musculatura, eu quero secar. E aí a gente muitas vezes acha que, então não vou comer nada depois do treino, eu já não quero emagrecer. E a gente esquece que a gente tem o dia inteiro comendo, né? Então, assim, muito mais do que não comer nada depois do treino, se você durante o dia come de acordo com o seu objetivo, o seu pós-treino não é que ele vai te fazer engordar ou emagrecer, ele vai te ajudar a sinalizar para o seu corpo que, olha, recupere desse treino que amanhã eu quero treinar de novo. Então, muitas vezes, assim, a única cuidado que a gente tem que ter não precisa se forçar a não comer depois do treino, achando que isso vai maximizar um emagrecimento. E sim ofertar alimentos que o seu corpo entenda que ele está se nutrindo e que ele tem que se recuperar para o treino seguinte. Então, assim, de maneira geral, o que eu gosto muito de fazer no pós-treino? Não precisa ser um pós-treino imediato, apenas a sua refeição que você faz logo após o treino. Pode ser 1 hora depois, 2 horas depois. Então, por exemplo, se você vai fazer uma refeição, você talvez não precise botar muita gordura nessa sua refeição, né? Porque se você já está um tempinho sem comer depois do treino, o seu corpo está um pouquinho, ele está gostando mais daquele nutriente. Isso é um fenômeno que acontece sempre que a gente treina. Por isso que muitas pessoas usam de pós-treino um carboidrato assim, com menos fibra, com mais índice glicêmico, tomam um suco de fruta depois do treino, ou falam, depois do treino você pode comer o que você quiser. E isso vem do fato de quando a gente treina, naturalmente o nosso músculo é um tecido um tecido metabolicamente ativo. Se você treina, você gera, né, desgaste naquele músculo, naturalmente ele vai conseguir absorver mais nutrientes naqueles momentos, naquelas horas após o treino. Então, você pode se beneficiar
de consumir uma quantidade legal de carboidratos e de proteínas bem após o treino ou nas refeições após o treino, porque a sua musculatura vai absorver aquilo melhor. E aí vem muita questão da gordura, né? Eu não gosto de usar fontes grandes de gordura pós-treino, e mesmo assim, gente, entendam, pós-treino não é imediatamente pós-treino, é simplesmente na próxima refeição que você faz, né? Na próxima vez que você se alimenta depois de treinar. É legal a gente trabalhar com uma fonte de gordura baixa ou moderada e uma fonte de carboidratos e proteínas mais interessantes, para o corpo entender que ele consegue absorver aquilo de uma maneira razoável para recuperar. Se a gente faz uma refeição com muita gordura no pós-treino, o corpo demora muito para absorver aquele nutriente. E mais, tem a chance de a gente consumir calorias em excesso, por talvez não querer comer um carboidrato, não querer comer uma proteína e compensar na gordura. E aí o seu corpo, quando ele consome calorias em excesso, por mais que ele tenha treinado, como entraram muitas calorias de uma vez, ele fala, opa, não preciso disso tudo, que é o que a gente estava falando na primeira live. Ele acaba que vai acumular um pouquinho. Então, como estratégia, por isso que a gente fala muito assim, pós-treino você vai fazer um shake de proteína, ou você vai fazer uma refeição sólida, né? Uma proteína animal, com legumes, verduras, um pouco de raiz. Não precisa ter um timing tão específico, mas é legal vocês entenderem que, independente do seu objetivo, o que você come depois do treino pode influenciar no seu resultado, tá? Tchela até mandou, né? Sobre essa questão do... Quando você acaba de treinar, toma banho e dorme. Sim, o que você tem que pensar é muito assim. Como eu falei, se você gosta, se você tem a questão de ganhar músculo ou de se recuperar bem pós-treino, é legal você pensar no pós-treino líquido, tá? Mais para dar sinalização muscular. Fala, olha, eu treinei, tá? Entendo que eu quero que você se recupere. Então, você vai fazer um pós-treino líquido com um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, mais para o corpo falar, opa, ela quer que eu me recupere. Ela não quer que, de repente, eu degrade outros tecidos para recuperar essa musculatura que eu usei no treino, tá? E aí, o que a gente tem que pensar? Muita gente fala muito assim, o que eu como pré-treino? O que eu como pré-treino? Ou faz mal não comer antes do treino? E como a gente está tentando falar aqui, que o mais importante é o seu pós-treino. Porque o seu pós-treino, além da sinalização que você já fez durante o treino, seja uma corrida como vocês estão fazendo, seja um treino de força, o seu pós-treino que você come, ele também vai sinalizar o estímulo que você quer dar para o seu corpo. Então, o nosso corpo funciona de uma maneira muito simples, né? A gente tende a pensar demais, só que ele é assim, ele não entende o que você quer fazer apenas por você pensar. A gente tem que, através das nossas escolhas, mostrar para ele o que a gente quer. Então, por exemplo, se você chega e está dias e dias e dias, como muitos, né, de nós estávamos na quarentena, comendo demais, comendo besteiras, você está dando muita energia para o seu corpo. O nosso corpo, ele não pensa, nossa, quanta energia eu vou gastar. Não, ele pensa, nossa, quanta energia eu vou acumular para um momento futuro que se eu precisar dessa reservinha de gordura. E aí, quando você começa a treinar, comer bem, é claro que não adianta treinar e comer bem um dia e nos outros dias continuar com esse hábito ruim. Como vocês estão fazendo agora? Já fizeram a maratona dos 7, estão fazendo a maratona dos 21, vocês estão mudando, tentando imprimir um novo ritmo no corpo de vocês. Olha, eu estou treinando, então todos os dias você vai ver meu coração mais acelerado, você vai ter que bater o coração mais rápido, os músculos vão ter que trabalhar, então vamos parar de acumular gordura, vamos começar a cutucar essa gordurinha, colocar ela para ser usada como energia. Aí na hora de você se alimentar, você tem que comer alimentos que também vão estimular esse tipo de funcionamento. Então a gente come fibra, a gente come nutrientes antioxidantes, como vocês estão comendo nos vegetais, vocês estão maneirando nas fontes de gordura através de gorduras boas, que condicionam as questões anti-inflamatórias e antioxidantes do corpo de vocês. Então, se vocês entenderem, assim, não adianta a gente mentalizar, quero melhorar. A gente tem que, na hora das nossas escolhas, mostrar para o nosso corpo o que a gente quer. Então, assim, fiz 3 dias super certinho, no 4º dia chutei o balde. O corpo não consegue, em 3 dias, fixar esse novo hábito. Ele vai falar assim, legal, ela ficou 3 dias ali mais focadinha, mas agora ela já voltou a ser o que ela era antes. E o corpo, né? A gente tem uma tendência, e até por isso que muitas vezes a gente perde peso e depois retoma o mesmo peso, né? O nosso corpo, ele sempre tende a querer voltar para uma zona de conforto. Então, você perdeu um peso, você não ficou uns 2, 3 mesezinhos mais estáveis com esse peso, é claro. Se você perde 15 quilos, a gente precisa ficar um pouquinho mais de tempo, né, mantendo essa faixa de peso. Agora, perdi 4, 5 quilos. O ideal é que você fique pelo menos uns 3 meses estabilizada, para o corpo entender que esse é o novo normal dele.
Senão ele vai, a qualquer momento que você der um pouquinho mais de comida, um pouquinho mais de caloria, ele tende a querer voltar para onde ele estava, né? Porque assim, quando a gente estimula o nosso corpo a queimar gordura, vamos dizer assim, é uma ação do nosso corpo que ele não gosta muito de fazer. Porque antigamente, queimar gordura não estou comendo, estou gastando muito mais do que eu gostaria, e aí eu estou sendo obrigada a queimar as minhas reservas para viver. Então, não é um processo que deixa o corpo feliz. A gente fica feliz, né? De ver a roupa ficando mais folgadinha, do espelho ficando mais bonito, mas nosso corpo encara isso como um estresse. E se a gente não consegue modular esse estresse ou adaptar o corpo a esse novo padrão de vocês, ele vai sempre querer voltar para o que ele era antes. Que é por isso que muitas vezes, quando a gente faz dieta restritiva, por 2, 3 semanas, e a reintrodução alimentar, né, o retorno à rotina bem feito, a gente volta, né? Tanto que eu até brinco assim, vocês conhecem as dietas da moda, as dietas dos livros, a dieta todo mundo consegue fazer. Você consegue ficar 3, 4, 5 semanas fazendo uma dieta restrita. Qual que é o grande problema? A reintrodução alimentar. Você voltar, principalmente a socializar, né? Principalmente a conseguir comer outros alimentos e não simplesmente voltar a comer tudo que vê pela frente, que é muito normal, né? E aí, o objetivo do nosso projeto dos 21 dias foi propor alguma exclusão de alguns alimentos, mas principalmente era esse tipo de reflexão em vocês, né? A gente não quer que quando acabe os 21 dias, você vá correndo, morrendo de saudade e enfia o pé na jaca nas coisas que você estava com saudade. Não. A ideia é que você fala assim, não, realmente, eu fiz um esforço, porque, poxa, estava sem vergonha, estava ali há meses e anos saindo da rotina. Beleza, fiz um período de ataque, né? 3 semaninhas, no caso, para quem fez a maratona, 1 mês focado. E aí, como que fica o pós? Né? Por isso que a gente deu esse material para vocês. A gente está sempre tentando tirar dúvidas de vocês. Por quê? A gente não quer que vocês tenham a gente ou qualquer outro projeto que aconteça como bengala. A gente quer que, assim, beleza, nesse momento, talvez você precise de mais foco, né? E fazer algo em grupo dá muito mais foco, muito mais comprometimento. Mas, assim, e quando acabar? Se você precisar de um projetinho, de alguém falando para você fazer, não. Você vai falar, poxa, eu gostei daquela dieta. Talvez eu não consiga fazer 100%, mas, poxa, tá, como que eu consigo fazer 80% dessa dieta e talvez flexibilizar alguns pontos? Eu acho que é por isso que a gente está tentando sempre fazer essas conversas com vocês, né? Que a gente sabe que cada um tem sua questão, cada um tem seu objetivo, e a ideia é que vocês fiquem estimulados a usar essa cartilha para seguir para a vida de vocês, né? É claro que vão ter momentos assim, poxa, eu tô super mal de cabeça, tô mal no trabalho, eu acabo descontando uma comida. Mas ao você começar a ter essa conscientização de que o alimento talvez não vai resolver esse problema, ou que aquilo ali pode te fazer mais mal do que bem, você começa até na hora de chutar o balde, comer algo bom, né? Que talvez não vai prolongar dias e dias, né? Mais cansada, com uma digestão ruim. E aí, eu até, se não me engano, é o tema da segunda live que a gente vai fazer, que eu vou comentar um pouco sobre, assim, quais alimentos a gente vê que quando come, não é que eles vão engordar a gente, mas você vai ver que o nosso corpo fica 3, 4 dias tentando se recuperar. O álcool é muito comum, né? Não sei se todo mundo bebe com bebida alcoólica, mas assim, a gente bebe bebida alcoólica num dia, ainda mais se for no domingo, por exemplo. O treino de segundo já não é igual. E isso porque muitas vezes a gente tenta beber com moderação. Você imagina agora dias e dias que você vai bebendo quantidades maiores, ou se você tem um hábito contínuo de beber álcool, né? O álcool não é uma substância que vai te engordar necessariamente. Dependendo da dieta que você faz, você não vai ter ganho de peso. Porém, ele condiciona as questões metabólicas que vão prejudicar a sua queima de gordura. E aí você tem que pensar, poxa, será que é o álcool? Será que é a farinha? Né? E aí acaba assim, é claro que é uma explicação um pouquinho mais técnica, mas a gente também tem que entender que assim, nossas células funcionam com algum tipo de combustível. Se a gente dá um combustível sujo, adulterado para elas, é igual o nosso carro. Ela não vai funcionar direito, ela vai ter um monte de questões. E o nosso corpo é assim. Imagina que todo dia você dá alguns combustíveis adulterados para ele. Você acha que ele vai funcionar da maneira correta, tudo redondinho, sendo eficiente na maneira que ele queima energia? Dificilmente, né? E aí essa proposta que a gente faz da reeducação, de melhorar os hábitos, é muito nesse sentido, de você ver como seu corpo responde.
A Mandinha mesmo falou que tá vendo a pele melhor. Vocês vão ver que ao final desse mês o cabelo vai estar mais, assim, vai estar mais... vai dar com um aspecto melhor a pele. E é claro que vai de cada um para cada um. Quanto mais vegetais vocês comerem, por exemplo, mais a gente consegue corrigir desequilíbrios de micronutrientes, né? Então, assim, a gente não conseguiu fazer esse tipo de análise no grupo de vocês. Mas, assim, eu não sei se vocês tomam multivitamínico, eu não sei se vocês tomam vitamina D, vitamina C, suplementação. Isso, beleza, é legal, né? Mas será que a gente realmente precisa tomar um multivitamínico? Será que apenas tendo uma boa rotina de alimentação a gente não consegue melhorar a nossa pele, a nossa saúde? É claro que dependendo da disciplina, até do acesso que a gente tem às vezes, né? Não consigo na semana comer tantos tipos de vegetais. Beleza, a gente pode pensar numa suplementação mais objetiva. É um complexo B, são vitaminas B1, B3 e B5 que agem na geração de energia, né? Não, a gente vai trabalhar muito com vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, porque talvez você não consuma muitas fontes de gordura ou não tantas gorduras equilibradas, e aí a gente vai entrando mais de uma questão da especificidade. Porém, de maneira geral, o consumo de vegetais que vocês estão tendo, das sementes, né, como estão lá no plano, chia, linhaça, semente de girassol, de abóbora, são ricas em zinco, ricas em ômega 3, ricas em fibras. Então, assim vão fazer o seu corpo funcionar de uma maneira melhor do que você estava fazendo antes, tá? Eu vou abrir agora para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no microfone. Eu silenciei vocês enquanto eu falava, mas é só vocês se desmutarem e fazerem perguntas ou até considerações. Eu vi que Thierry falou sobre essa questão do treino, né? De tentar treinar no... Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Então, Thaís, deixa eu só ver se eu entendi. Eu posso continuar treinando, tomando banho e dormir até eu perceber que alguma coisa está errada. Não preciso me forçar a comer proteína ou carboidrato depois do treino. Porque assim, eu não sou uma pessoa magrinha, nem sou obesa. Posso seguir nesse ritmo. Sim, a não ser que você comece a ver que, assim, não tá conseguindo recuperar bem de um dia para o outro no treino, tá tendo muita dor muscular, tá sentindo, assim, que a musculatura tá ficando bem fadigada. E aí é um sinal do seu corpo de que o que você comeu durante o dia não foi suficiente para repor. Agora, se você se sente bem, a gente tá pensando em emagrecimento, né? Claro que, assim, não vai forçar a não comer nada, mas, assim, você fazendo o que você tá fazendo de respeitar o seu corpo, não vejo por que você se forçar a comer. Tá? Até porque, assim, mal bem, você aumenta o déficit calórico. O que a gente pode avaliar é assim, depois de um tempo fazendo isso, eu não estou perdendo mais peso, ou não estou mais evoluindo nos treinos. Aí talvez você esteja até comendo de menos. Mas aí o que a gente pode fazer é ajustar ao longo do dia o seu consumo calórico, para você não ter que se forçar a comer exatamente no pós-treino. Tá bom, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Neuza, como é que tá, Neuza? Essa primeira semaninha, já a segunda semana? Tá conseguindo fazer? Tá gostando? Ih, tá mutada. Você consegue apertar o nome? Isso, agora foi. Oi. Não, tá tudo bem. Ontem eu não consegui fazer, foi aniversário da minha filha, aí hoje eu fiz o treino de ontem, aí mais tarde eu vou fazer o treino de hoje. Ih, que bom! A gente sabe que nessa época, ainda mais assim, aqui no Rio já tá reabrindo bastante. E aí, começando a reabrir, a gente acaba, né, saindo um pouquinho mais, é normal. Mas você tá conseguindo fazer, assim, adicionando mais vegetais na sua alimentação, bebendo água, como que tá? Sim. Sim, eu sempre gostei muito de vegetal, verdura, então eu tô sempre fazendo alguma coisinha. Açúcar nunca fui muito de açúcar, né? Mas daí esses dias eu também estou evitando o trigo, né? Um pão de centeio, alguma coisinha assim, para dar uma suprida. Mas tá tudo tranquilo. E qual que é, assim, você acha a maior dificuldade quando você faz alguma dieta? O que você tem mais dificuldade de cortar do seu dia a dia, que você saiba que talvez te desvie um pouco de um hábito saudável? Acho que é o pão, né? Pão. Mas é o quê? Mais pão de sal? Ou pão doce, bolo? Não, mas pão de sal mesmo. O ano passado eu tive um problema muito grande, não sei se foi o glúten ou o quê, mas eu fiquei o ano todo sem comer nada que continha glúten.
E aí eu dei uma boa... Só que aí esse ano eu já voltei um pouquinho, eu já comi um pouco mais de farinha e tal, eu já senti que eu já dei uma... Você tem hábito de comer pizza, alimentos assados, você gosta? Da pizza eu gosto muito, mas ultimamente eu não tenho comido, não. O que eu gosto muito, Nilza, é assim, a gente sabe que muitas vezes não é nem só o glúten, né? A gente sabe que, assim, que os pães, às vezes, por conta do fermento, da maneira que eles são fabricados, eles podem gerar algumas queixas digestivas, né? O que eu gosto muito de trabalhar é assim, vamos trabalhar, de repente, com as bolachas de arroz ou com pão sem glúten para avaliar se é o glúten mesmo ou é, às vezes, o processo de fabricação do pão que te incomoda. Tanto que eu até coloquei na sugestão de cardápio um macarrão sem glúten, por exemplo. Tem vários pãezinhos sem glúten no mercado. Ou se você conseguir fazer, até já vendem congeladinhos, tipo um pãozinho de queijo, né, com base de polvilho, ou a base de batata doce. Porque quem gosta da textura do pão, não adianta falar assim, come uma aveia. Você vai falar, querida, eu gosto daquela coisinha macia que você come quentinho. E aí, assim, não adianta chegar e falar assim, come uma mamão com aveia que é igual ao pão. Óbvio que não é, né? Então, assim, é legal, assim, a gente pensando em substituições que tem essa questão do sabor, da textura parecida. E é legal que você falou do pão de centeio, o pão australiano também é interessante, né? Ou aqueles pães 7 grãos. Pensar mesmo, de repente, em outras composições, até de repente mais artesanais. Não sei se vocês têm acesso em Curitiba a pães mais artesanais. Aqui tem alguns empórios que fazem assim. Os pães que você vê que são feitos no moinho de pedra. Então, assim, é farinha, sal e água. São pães que você vê até a digestão melhor. Ou pães de fermentação natural, né? Ou pães aqueles sourdough, que são aqueles pães maiores, assim, redondinhos, feitos de uma maneira natural. Isso é legal porque você vê que você consegue eliminar grande parte de algumas queixas por comprar pães no mercado, né? Pães, assim, vendidos em larga escala. Até pela questão, assim, de fungo, bactéria, que vai acumulando mesmo, né? Por conta do estoque dos grãos, né? E aí a gente pode ver, porque é natural. Quem gosta da textura do pão, dificilmente vai se adaptar com outros. A gente pode melhorar, assim, qual o tipo de consumo ou reduzir a exposição. Então, tipo, você já gosta de pão. Então, de repente, assim, nos seus lanches, não vai ter torrada, não vai ter macarrão. A única fonte de trigo no seu dia seria de manhã. Ao resto do dia, a gente consegue ter substituições. Porque muitas vezes a gente também vê que a pessoa, durante o dia, ela come 5 vezes, ela se expõe àquele tipo de alimento. E aí, se você tiver algum tipo de sensibilidade, porque pode não ser intolerância, né? Você pode ter uma sensibilidade ao glúten, que a gente vê muito. Você pode... É legal você trabalhar com os outros tipos de cereais para avaliar se você se sente bem, né? A Tchelle até perguntou sobre a questão de polvilho. Tchelle, eu gosto do polvilho, mas assim, posso te falar, o que eu gosto muito é usar os pães sem glúten. Hoje em dia no mercado você vende tanto congelado quanto já ele tradicional. A gente tem da Jasmine, a gente tem da Vicky Bold, a gente tem da Chá. Eu, assim, tenho uma escala de sabores, né? Que tem uns, assim, que eu não sou muito fã, outros até em composição. Eles são sem glúten, mas é uma composição não tão legal. Tem açúcar, tem um monte de espessante. Então, assim, são pães sem glúten feitos para celíacos, não para você fazer uma troca saudável. Aí você tem o pão da Fred, da Bem Nutrir, da Amina, que são marcas que já conseguem vender no Brasil todo, que tem uma composição mais interessante. Eu particularmente, em casa, faço muito pão. Eu como muito esses pãezinhos sem glúten, porque eu nunca fui de comer pão, né? Mas, assim, de manhã eu sempre comia batata doce, aipim. Chega uma hora que enche o saco. Ou, às vezes não conseguia fazer tanto para ter no café da manhã. Aí eu compro esses pãezinhos sem glúten congelados, ponho na torradeira ou na air fryer só para aquecer e ficar com uma textura mais gostosinha e como com ovo de manhã. É uma questão até de praticidade, né? Em questão do polvilho e a tapioca, é uma opção, mas você vai ver que assim, que o polvilho, se você for fazer numa massa, ele não vai ter muita consistência. Você vai ter que adicionar uma gordura. E aí a gente entra numa receita parecida com de um pão de queijo, né? Você vai botar um pouquinho de azeite, um pouquinho de polvilho, aí de repente em termos calóricos ele não substitui igual o pão, né? Ou também a gente pode trabalhar com a tapioca fazendo a crepioca, que foi até a sugestão que eu dei na cartilha. Você faz a crepioca com 2 ovos, a tapioca, e de repente, se quiser adicionar um pouquinho mais de consistência, você usa a farelo de aveia, né?
Uma opção também que eu gosto muito do pão é que muitas pessoas têm queixas do pão, sentem a barriga inchar, sentem a digestão ruim. E aí a primeira questão que eu faço, olha, vamos testar o pão sem fermento? Vamos usar um pão árabe, um rapidez, um wrap, porque ao não ter o fermento adicionado, porque assim, não é só o fermento, né? Você tem o fermento, você tem o agente de crescimento, você tem os acidificantes que fazem aquele fermento trabalhar. Então, às vezes, você tem reação àquele tipo de processo. E aí, o primeiro teste, ó, você vai usar um pão árabe ou um rapidez para poder ver se você tem uma melhora. Grande parte tem a melhora, porque não é pela questão do trigo, né? É pela questão da fermentação, ainda mais do fermento artificial. Então, a primeira opção seria essa, fora que são alimentos bem com menos ingredientes, né? Ainda mais um pão árabe, é bem mais equilibrado, e a gente vai evoluindo. A Mandinha perguntou sobre os pães de fermentação natural. Posso falar só uma dúvida, assim, uma questão que eu vejo? O pão de fermentação natural, ele geralmente ele cresce muito menos. Então, são fatias menores, ou às vezes você compra pães inteiros. E aí o porcionamento é muito mais difícil. Você facilmente come metade do pão daquele. Por quê? São fatias menores e é um pão mais saboroso, porém, eles têm a mesma quantidade de carboidratos e de ingredientes. E aí é mais essa questão, de repente, do projeto, a ideia é que a gente só entre com isso num momento depois, com uma rotina mais flexível. Uma opção que eu dou também, eu não sei se vocês têm também em Curitiba, devem ter, são aqueles pães alemães que vendem no mercado, que são fatias assim mais compridinhas, ou pães que você vê que tem uma composição mais integral, mais rústica. Esses pães são opções legais, porque aí você consegue ver no rótulo certinho qual é uma fatia, né, ou meia fatia com queijo, e aí combina com outros alimentos. Uma questão também do pão que a gente tem que observar é assim, tem gente que consome pão com margarina. Nesse caso, a margarina não entra porque é um alimento extremamente industrializado, de uma gordura de péssima qualidade. Ah, mas vou comer pão com manteiga. Aí você vai ter, de repente, naquela refeição, uma quantidade alta em gorduras. E o seu limite de gorduras por dia não é tão alto. Até porque a gente está pensando em controlar as suas calorias. Então, você já tem a gordura no alimento que você prepara, né, nas proteínas animais, ou nos próprios temperos, na forma com que você faz os alimentos. Se você consome castanha, do pasta de amendoim, você já consome uma quantidade legal de gorduras. E aí é mais o acompanhamento do pão, né? Então, assim, agora eu como pão com queijo. Muitas pessoas têm queixa digestiva por comerem o pão com queijo, que são duas fontes de proteína que o nosso corpo tem um pouco de dificuldade de digerir. Então, muita gente, assim, todo dia come pãozinho com cottage, né? Pode ser um queijo super legal, super leve. Mas às vezes a digestão fica estranha, fica com refluxo, fica com gases, a barriga distendida. E aí você está tão acostumado com aquilo que você acha que é normal. E não é normal. Né? Então, assim, por isso que eu sugiro muito assim, vamos fazer o cottage com legumes, o cottage com uma fruta, o cottage com geleia, e fazer o pão com ovo, por exemplo, a gente tentar entender assim, o que está te fazendo mal. Né? Para justamente quando a gente passar dessa fase de ataque da dieta, você fala, não, realmente, esse pãozinho eu gosto, mas não é a melhor opção. Foi como a Amanda sugeriu, uma vez por semana, legal. Mas eu acho legal a gente esperar esses 21 dias, porque eu acho que é legal a gente também ter essa percepção de que estamos numa fase de ataque mais específica. Senão, a gente começa a flexibilizar, vai chegar no final do projeto, você fez o daquele cardápio, já tem 10 exceções. E aí, realmente, você não fez o projeto, né? Porque todas essas modificaçõezinhas ao longo de 3 semanas, elas vão impactando. E é também assim, a gente às vezes está muito acostumado com aquele hábito. A proposta que a gente tem é fazer uma mudança de hábitos. Então, todas as vezes a gente tentar flexibilizar e adaptar, no final você realmente não fez mudanças de hábitos. Ah, a Neuza fez a máquina de pão. Ah, é super legal. Você, abobrinha, chuchu, ficou muito bom. Eu até tenho, no e-book a gente tem 2 receitinhas, se não me engano, ou 3, de pães de sementes para fazer na máquina, ficou uma delícia. Minha mãe mesmo está fazendo em casa. Ela comprou máquina de pão nessa quarentena, que ela adora pão. Aí começou a testar. Aí eu até pedi para ela testar umas combinações lá para mim. Ela amou, porque o pão de sementes na máquina, ele fica com uma textura bonita, né? Fica um pãozinho grande. Aí é legal só assim, ver o quanto que rendeu a massa, partir em fatias, aí seria a sua fatia, a sua porção no dia, né? Porque a gente vê assim, pão de forma é muito mais fácil porcionar.
quando é um pãozinho inteiro, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Deixa eu ver aqui, Mariana e Rodox. Como é que vocês estão, gente, nesse projeto? Simone também, se quiser abrir o microfone para falar. Deixa eu botar aqui. É só se desmutar, apertar no microfone para a gente começar a conseguir conversar. Thaís. Oi. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Diga, Simone. A minha maior dificuldade está sendo na quantidade. Uhum. Muito ou pouco? Muito. Mais de quê? Principalmente dos carboidratos bons. A proteína também eu estou consumindo bastante e frutas. Uhum. Na verdade, eu não sei se é decorrente da ansiedade, mas eu não estou conseguindo porcionar direito o meu alimento. Principalmente a janta e o almoço. Uhum. Mas você diz que você está conseguindo, você gostaria de comer mais do que está no projeto, na cartilha? Na verdade, eu estou comendo. Não estou conseguindo o bife do tamanho da palma da mão ali. Não está funcionando muito para mim, não. Tá. E você, no seu prato, você gosta mais de botar carboidrato, a proteína ou os legumes? O que tem mais no seu prato? No meu prato tem mais legumes. Legumes e Ótimo. verduras. Ótimo. Na verdade, a sugestão que eu faço da palma da mão é porque muitas pessoas não têm a balança em casa, né? Mas, por exemplo, se você está entre 60 a 80 quilos de peso como uma mulher, você pode comer 150 gramas de proteína, que dá realmente uns 2 ou 3 bifes grandes, né? A ideia principal da sugestão de porções é mais a gente olhar para o nosso prato e ver que pelo menos metade deles são vegetais, que eu acho que para muitos foi um desafio. Para você também foi a consumir mais vegetais a ponto de ocupar metade do prato ou não? Não, para os vegetais não. Na verdade, foi a retirada do carboidrato e a quantidade mesmo que eu tô sentindo falta, tô com vontade de comer mais. Por exemplo, no almoço você tem a opção de comer carboidratos, né? Batata doce, aipim, baroa. O que você está gostando mais de fazer? Geralmente eu faço aipim e batata doce. Beleza. Batata doce eu faço aqueles chips na air fryer. Uma sugestão que eu dou é que, assim, toda vez que a gente usar air fryer ou forno para fazer os chips, a gente retira muita água desse vegetal. Então, a parte da saciedade afeta muito, né? Porque grande parte da saciedade que a gente tem dessas raízes é que elas são fibrosas e ricas em água. Então, você come e fica até meio entalado, né? Se tiver comendo, por exemplo, 200 gramas, fica bastante coisa. O que você pode fazer, que eu coloquei até no cardápio, uma sugestão, né? De no jantar, talvez não fazer o carboidrato. Para você, se você está sentindo muita falta, pode comer, né, esses vegetais, essas raízes no almoço e no jantar. É muito melhor você comer, às vezes, sei lá, 4 pedaços assim, de aipim no jantar, do que depois não comer e ficar querendo comer outras coisas, né? Então, assim, a ideia era mais assim, tem pessoas que não sentem falta, ou como a Shelly falou, não tem muito apetite, talvez não precise se forçar a comer. Agora, se você tem a fome, é muito melhor você escolher as raízes, né? Então, você pode fazer assim, você está fazendo no jantar também ou estava tirando? Eu tô fazendo no jantar. Na verdade, ontem eu comecei a fazer o shake, né? Eu tomo whey protein e escolho 2 frutas, geralmente 2 frutas diferentes. E aí, você está fazendo jantar e almoço, comida? Jantar, almoço, comida. Tá. Então, aí no jantar e no almoço, você estava fazendo o aipim e a batata doce também ou não? Só em uma? Não, eu faço nos 2. Tá. E aí, você sente vontade de comer mais depois de qual refeição? Das 2 refeições, depois do almoço e depois do jantar. E você gosta de comer sobremesa? Gosto. E aí, você estava comendo o que de sobremesa? Geralmente, agora fruta, né? No projeto eu tô comendo uma fruta. Geralmente eu como laranja, que me tira vontade de comer doce. Legal. E kiwi, muito bom. Você gosta de chocolate amargo ou chocolate diet? Não. 70%? Ou do ao leite, mas sem açúcar, o diet. Isso eu não experimentei. Porque de repente você pode combinar, sabe? Um quadradinho diet que dá sensação. Porém, o que a gente tem que ver é isso. Vamos pensar, de repente, aumentar um pouquinho mais a proteína do seu almoço, do jantar, aumentar mais os vegetais, para ver se a gente melhora a saciedade.
O que a gente sempre tem que porcionar bem são as raízes pela carga de carboidratos que você estaria ingerindo em cada refeição. Agora, proteína e vegetais, elas sempre vão ser um ajuste para o volume do seu almoço, do jantar. É claro, baseado na proposta que a gente tem de você olhar o seu prato e ver que a proteína está ali um pouquinho do prato, o carboidrato um pouquinho e mais vegetais, né? Não é para também falar assim, a proteína então é à vontade, legumes, os legumes são à vontade, né? Todos os legumes, ainda mais os verdinhos, cenoura, abobrinha, chuchu, espinafre, couve-flor, são à vontade. Agora, a proteína não é que seja à vontade, mas elas vão te ajudar na saciedade e elas ajustam, né, essa questão do volume do prato. Agora, eu não gosto de falar que proteína é à vontade, porque senão você acaba comendo, assim, 500 gramas de proteína, metade de um prato só de proteína, e esquece dos vegetais, né, ou se controla demais o carboidrato, acaba não conseguindo comer tudo que precisaria. Mas você pode fazer, por exemplo, 3 palmas da mão de proteína, né? Você vai fazer, por exemplo, se você tem balança de alimentos em casa? Tenho. Tem. Você pode fazer. Eu vou até te mandar no chat uma porçãozinha em gramas, que aí a gente consegue controlar. O que você acha? Ótimo. Vai me Tá? ajudar muito. Porque assim, eu não coloco muita pesagem lá, porque como a gente tem muito heterogêneo, para algumas pessoas vai ficar muito ou pouco. E aí, a gente eu te mando, que aí fica mais fácil para você me falar, tá, isso é muito ou isso é pouco. Porque assim, eu não consigo te acompanhar tão de perto. Mas se você falar que isso é pouco ou muito em termos de volume que eu vou te dar, a gente já consegue negociar. E aí você também adiciona o chocolatinho diet, que é super legal, sabe? 2 quadradinhos, depois do almoço, depois do jantar. É melhor do que de repente chegar à noite e consumir, sei lá, fazer uma refeição a mais, tá? Entendi. Aí eu te mando. E você falou que tá fazendo whey. Quais frutas que você gosta de bater com whey? Geralmente eu bato mamão e banana, ou abacate. Abacate e banana. Na verdade, banana sempre tem nas minhas refeições. Mas... Quantas bananas você tá comendo por dia? Você tem uma noção? Por dia? Acho que umas 2, no mínimo 2 eu como. Beleza. Então não tem, assim, muita quantidade, não. Mas legal, Simone, eu acho que esse que é o caminho. Que bom que você deu esse feedback, que a gente já ajusta agora. E aí você vai me falando como tá se sentindo, sabe? Se você tá se sentindo bem, tá conseguindo sentir menos fome. E é muito natural, às vezes, assim. Quando a gente muda o padrão alimentar, nosso corpo tende a ficar com um pouquinho mais de fome, até porque se você comia essa questão do doce, tem muito estímulo de carboidratos, né? Até o corpo entender que essa nova base que você vai comer, a gente passa uns dias assim, queria uma balinha, queria um docinho, e depois a gente vai se acostumando. Mas o ajuste de porções das principais refeições já vai te ajudar também, tá? Eu te mando, que a gente consegue Obrigada, Thaís. fazer essa fase ficar mais agradável, tá? Tá ótimo, Mari obrigada. Nada. Mari mandou aqui uma dúvida, falou que chegou atrasada, ideias de pós-treino veganos. Então, Mari, a gente estava falando exatamente disso, né? Sobre treinar em jejum não ter problema. O pós-treino, a gente sempre pode pensar em fontes boas de carboidratos. Tá? Então, você sempre pode fazer, por exemplo, se você for fazer uma refeição sólida, você pode fazer raízes, né? Se você quiser ter uma proteína, você faz um tofu mexido, ou você pode fazer umas raízes com uma leguminosa. Tá, eu não sei qual horário que você treina, se é sempre de manhã. Se quiser, pode abrir o microfone para falar o horário que você treina, só para a gente tentar pensar numa refeição mais em termos de horário para você. Tá me ouvindo? Sim. Tá, eu tenho treinado às 7 com o pessoal mesmo. E normalmente eu fico mesmo sem fome, né? E daí eu vou comer alguma coisa lá pelas 10 horas da manhã. E normalmente eu faço um smoothie mesmo. Então, legal. Coloco no meu liquidificador um pouquinho de água, morango batido, às vezes coloco um pouco uma bananinha, alguma coisa assim. E daí eu coloco semente de abóbora, chia e um pouco de aveia. Tá. Mas eu não sei se não precisaria ser alguma coisa mais proteica. Não, na verdade, nas sementes você tem bastante proteína, né? O que você poderia trabalhar, de repente, é assim, um leite de amêndoas, um leite de castanha, que aí você também teria um pouquinho de proteína dessas oleaginosas, ou senão, por exemplo, uma colherzinha de manteiga de castanha, uma colherzinha de manteiga de amendoim, para ter um pouquinho mais de proteína. Mas assim, pensa que ao longo do seu dia, você vai ter na sua refeição sólida, você vai ter leguminosa, você vai ter vegetais fontes de proteína. Então, assim, não precisa se preocupar exatamente no pós-treino pela fonte de proteína.
Ao fazer uma refeição completa, como você fez, um pouquinho de carne, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, você já tem um benefício. Você usa Porque o meu objetivo é justamente esse. Até comentei no grupo esses dias, eu não quero emagrecer, mas o meu percentual de gordura é alto, então eu queria ganhar massa magra, sabe? Sim. E você tá conseguindo fazer treinos de força, acessórios? Não. Sendo sincera. É, porque a gente vai ver que, assim, o estímulo dos treinos, mais a dieta certinha, é claro que ela vai melhorar o contorno corporal, né? Você vai ter o estímulo à perda de gordura e ao estar movimentando a musculatura, você tem um estímulo a ter tônus muscular. Mas a hipertrofia, ela tem o fator treino e o fator alimentação. Então, assim, para realmente ter uma hipertrofia, um ganho de massa mais significativo, talvez ajustar o treino. Que é normal, né? A gente também tá voltando, não adianta querer tudo de uma vez só. Mas eu acho que o que a gente pode pensar nesse momento é mais isso. O shake tá super legal. Talvez eu não usasse tantas sementes como a chia, a linhaça e a aveia juntas, mas pela questão da quantidade de gorduras nesse pós-treino. Tá? Tá vendo assim? Você usa floco ou farelo de aveia? É o floco, que é o maiorzinho, né? A gente pode pensar em trocar para o farelo, que tem mais proteína, menos carboidrato, né? Tem mais nutrientes. Então você já tem um perfil mais completo. Eu botaria de repente, usar uma bebida vegetal nesse shake para acrescentar mais nutrientes nele e botaria só assim, morango, banana e farelo de aveia, por exemplo. E aí poderia botar por cima, se você quiser, sementinhas de abóbora e até poderia botar um pouquinho de chia, mas sem bater tudo junto. Para você ter a semente mais inteira, para você conseguir... Ou você gosta de bater tudo junto? Você gosta de tomar de uma vez só? Eu gosto. Então pode manter. Porque eu acho que a gente gosta de tipo um crocantinho por cima. Mas eu botaria, de repente, a chia ou a linhaça. Eu sempre boto um ou outro. O que eu sempre coloco é a semente de abóbora e daí normalmente a chia. Tá, ótimo. A semente de abóbora, eu acho que você sempre pode manter. Ela é riquíssima em zinco e tem proteína, gordura boa. Então, assim, selênio vai ser super útil para o seu objetivo. Tá? Então, assim, eu só botaria o farelo de aveia no lugar do floco e talvez colocaria uma bebida vegetal para te dar um pouquinho mais de cremosidade. E você usa proteína vegetal? Não. Pra gente também não ter necessidade de ficar adicionando tantos ingredientes, tá? Mas eu acho uma boa ideia. E talvez a manteiga de amêndoas ou a manteiga de amendoim. Tá? E daí posso pular e depois ir direto para o almoço, né? Isso, pode. E a questão do treino. O fator treino sempre vai ser o mais determinante para o seu objetivo. Que você, assim, pelo vídeo, dá pra ver que você é mais magrinha, né? Então, assim, o ganho de massa pro seu corpo, a gente estava até falando isso antes. O ganho de massa não é algo tão natural, né? Mas, por um lado, se a gente não ajustar bem a dieta, a gente acaba ganhando gordura. Sim. E na dieta vegana, você é vegana ou vegetariana? Eu sou vegetariana em transição. Mas você come ovo, peixe? Não como. Só ovo? O ovo? Nem ovo. Muito raro. De vez em quando. Se tiver num bolo, alguma coisa eu como, mas eu não preparo em casa. Não é tão restrito assim, mas mais em preparações, não inteiro. Legal. Não, porque a gente vai ver que assim, naturalmente, principalmente pela transição, a gente tende a consumir mais carboidratos e mais gorduras, né? Porque assim, natural, nenhum vegetal é só uma coisa. A gente tem um perfil bem diversificado, até por isso que eles fazem tão bem. Porém, pelas combinações, a gente pode ter dietas um pouquinho mais desequilibradas. E aí o estímulo à perda de peso, ele acaba não ficando tão direto. Porque se você consome muito carbo, muita gordura de uma vez só, o corpo naturalmente ele vai escolher um para usar como energia e o outro ele vai acumular. Então é muito normal. A gente faz uma saladinha de grãos, põe um monte de castanhas. Talvez a gente tenha que botar mais grãos, menos castanhas, ou menos grãos, botar mais sementes, né? A gente tem muito trabalhar esse equilíbrio. E é muito natural, né? A gente aos poucos vai se acostumando e o corpo também vai entendendo que a sua base alimentar agora, ela tem proteínas em menor quantidade, gorduras e carboidratos de uma maneira um pouquinho mais presente, tá? Mas também se tiver alguma dúvida, me manda no WhatsApp, eu tenho respondido o pessoal todo. Tá bom? Obrigada, Thaís. Nada. E aí, Rodox, como é que tá? Arrasando nos treinos? Tamo aí, estamos sofrendo. Tá sofrendo com o quê? Não, sofrendo com os treinos mesmo. Tá. E a dieta? Então, a dieta, enfim, o meu grande problema sempre foi, né?
de comer muito à noite. Eu passo o dia quase sem fome. Almoço e aí depois à tarde eu me obrigo a comer alguma coisa, porque, enfim, só para não ficar muito tempo sem comer e para não chegar à noite também e comer até o trinco da porta, né? Mas, então, esse sempre foi meu grande problema. E agora, na quarentena, então, aí chutei o pau da barraca, literalmente, e aí era vinho quase toda noite, hambúrguer pra caramba, enfim. Doce demais, e tudo demais. E aí, a hora que pintou o projetinho aí do Ricardo, que já conheço há um tempão já, o Ricardinho, enfim, falei, cara, vou me abraçar, porque até então eu nunca tinha pego firme, assim, treino metabólico, assim, né? Eu sempre fiz mais treino de força na academia, musculação, essas coisas, né? Mas esses treinos, assim, nessa pegada, assim, nunca tinha feito. Então, foi uma curiosidade. Sei que é eficiente para isso, né? Para perder peso. E aí já entra junto a dieta, né? Falei, bom, começar a treinar, vamos começar a cortar tudo, né? E aí a proposta inicial, que era aquela sem álcool, sem farinha e sem açúcar, também foi um desafio aí, né? Mas eu falei, bom, vamos nessa. Falei, vamos começar a treinar e vamos abraçar isso aí também. Aí o doce, que eu tinha também esse apego, né, depois da refeição ali, do almoço e da janta, eu até consegui dar uma seguradinha, até troquei pelo chocolate, mas eu comprei aquele 60%. Mas também como um quadradinho assim já é suficiente, assim, já não senti muita falta do doce, assim. E o pão também, que às vezes comia de manhã, né, na verdade, quando estava tudo normal, sem pandemia, sem nada, nem pão comia, né, não dava nem tempo, tomava um cafezinho preto, ia trabalhar e, enfim, depois só parava para almoçar. E aí o que eu não sei se está certo, queria até te perguntar, é que às vezes nessas janelas que eu não tenho fome, eu acabo tomando um whey só com água. Não tem problema nenhum. O que, na verdade, eu achei interessante, que você mesmo fez essa troca. Você já viu que é melhor fracionar a refeição, tentando fazer um lanche à tarde, para tentar evitar uma compensação à noite, que é muito normal, né? Se seu dia é muito corrido, a gente está naquela pegada, adrenalina lá em cima, e a adrenalina e o cortisol, que são substâncias que estimulam a gente a ficar naquele foco, né? Naquela tensão, mas é uma tensão boa, eles cortam a fome, né? Então é muito natural. Aí quando você chega em casa, relaxa, aí vem a fome, aí vem a sensação de querer compensar um dia, aí vem tudo, né? A gente sabe como é que é. Mas eu achei muito boa essa sua própria atitude de tentar fracionar, seguir um pouco, né, a proposta do cardápio de fazer um lanche. Sobre o whey não tem problema. Quantas doses você está fazendo por dia? Quantas doses de whey você está fazendo por dia? Então, o que eu estava fazendo geralmente era uma no meio da manhã e uma no meio da tarde. Meio da tarde, assim, mas eu almoço geralmente 1h da tarde. Aí eu ia tomar o whey ali numa janelinha que eu tinha ali umas 6h da tarde. Assim. E aí, não tem problema nenhum. Desculpa, então, pode falar. Aí depois eu chegava em casa para jantar 10h30 da noite. E aí comia, enfim, tentava às vezes fazer um omelete, alguma coisa assim, mas chegava a me dar dor de cabeça, assim, à noite, assim, sabe, de falta de um carboidrato, alguma coisa assim. Sustentável. Mas assim, e lá no cardápio, você está conseguindo fazer agora um jantar mais equilibrado? Como que tá? Então, sabe o que eu notei agora? Porque eu comecei a fazer os treinos agora à noite. E o treino é intenso pra caramba, né? Então, eu termino o treino assim, geralmente eu tô treinando agora 9h30, 10h, a hora que eu tô chegando em casa. E então eu já até tá uma saciada na fome, eu acho que o treino ali intenso demais, então eu tomo uma água com gás e tal, e aí eu tô comendo bem menos, por conta também, eu acho que desse treino à noite ali também, que dá uma mexida aí também no aspecto ali da fome. Então aí eu tô comendo menos também, mas estou comendo ali um arroz, eu não consigo tirar de jeito nenhum, mas eu acho que não tem problema, né? E você está fazendo...
tá. E aí uma carne, enfim, legume, vegetal, assim, salada à noite, eu tô dando uma vacilada. Então, vamos lá. O que a gente estava falando dos treinos, a gente estava falando isso mais cedo, que o treino mesmo, ao terminar o treino, pela questão do batimento ter acelerado, liberação de endorfina pós-treino, ele corta a fome mesmo, né? Tanto que, assim, a gente tem que ter uma certa disciplina para conseguir comer bem depois do treino. De repente, demora uma hora e pouco para ter fome. Então, no seu caso, foi bom. Você botou o treino numa hora, e essa é uma estratégia que eu uso com muitos pacientes. Né? Muita gente fala assim, eu adoro comer besteira à tarde. Então, você vai treinar à tarde. Pra você se ocupar a sua cabeça, esquecer que quer comer besteira e cortar um pouco mais a fome à tarde. Porque a gente vai ver que você fica aí umas 4 horas sem lembrar de comida. Né? Sim. Porque a gente come, vai passando o tempo, então é uma boa estratégia. O que a gente pode pensar é assim, o arroz do jantar é arroz integral ou arroz branco? Arroz branco. Tá, mas tá conseguindo botar uma porção menor, como tá lá na cartilha? 1/4 do prato? Eu acho que isso que é legal, porque a gente sabe assim, não adianta a gente chegar e falar assim, agora eu vou seguir 100%, se a sua vida era muito diferente daquilo. Mas eu acho legal controlar a porção, né, do arroz, controlar a porção da carne e aí tentar sempre adicionar um legume, até como eu botei hoje no desafio. Tentar comer pelo menos 2 legumes, né, em cada refeição, ou se não for possível na refeição, pelo menos 2 legumes ao dia. Porque a gente sabe que às vezes assim, você olha, fala, eu não vou fazer um saladão, não vou fazer um monte de legumes, mas poxa, vamos botar um brócolis no vapor, vamos fazer uma abobrinha no vapor, vamos pegar um espinafre, tacar ali. Eu tô fazendo assim espinafre agora em casa. Eu pego aqueles corredores de macarrão, que no caso não está tendo macarrão, né, por enquanto em casa. Você pega o espinafre, põe aqueles corredores de macarrão no vapor, tampa. Nossa, você põe um saco desse tamanho de espinafre e ele fica pronto no vapor em 2 minutos. E aí você pronto, põe um salzinho, põe uns temperinhos, já tem ali um vegetal. Quem não gosta, mistura no arroz, faz igual, né, criança, a gente faz com o filho, né, mistura 3 folhinhas de espinafre, come. Ou assim, eu quero fazer um creme de espinafre. Você pode bater com um pouquinho, meia caixinha de creme de leite, um saco daquele espinafre, ou faz o espinafre refogado antes para dar um saborzinho. Pronto, já consumiu um verdinho de uma maneira menos, assim, trabalhosa, né? De ficar tendo que lembrar, ou às vezes insossa. Tem gente que tem dificuldade pelo paladar. Mas acho legal de tentar, assim, virando essa primeira semana já de desafio, tentar colocar no jantar mais de aumentar o consumo de fibras. Por quê? Se a hora que você tem mais fome, isso serve para todo mundo. A hora que você tem mais fome, a gente tem que trabalhar com volumes de comida. Só que são volumes de comida que têm baixa caloria. Senão a gente come muito, 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 né? Um pote de sorvete, come um pedaço inteiro do bolo. Então, assim, tentar trabalhar com volume. Então, assim, se você gosta, faz um saladão à noite. Porque só de comer aquele saladão dá uma sensação de que está comendo mais. Trabalhar com alimentos ricos em fibra, os vegetais, por quê? Quanto mais fibra, mais saciedade você tem. Então, ela ajuda você a cortar, ter aquele estímulo de que eu preciso comer mais, mais e mais. Ninguém consegue comer 2 quilos de couve-flor, né? Porque tem fibra. Agora, 2 quilos de uma besteira, a gente vai, não sei quantos pacotes de biscoito, 2 pizzas. Por quê? Pobres em fibra, muito carboidrato, muita gordura. Então, estimula ainda mais você querer comer. Então, assim, e isso serve para qualquer pessoa que tem um período do dia com muita fome, trabalhe com grandes volumes alimentares, de alimentos com baixa densidade energética. O que é alimento com baixa densidade energética? Vegetal, legume, verdura. Porque você faz um saladão, né? E vai ali se ocupando com aquilo, vai comendo, mastigando, mastigando, mastigando. Chega uma hora e fala, nossa, logo eu tenho mais que comer isso, tanto que eu tô mastigando. E aí você pode usar isso como entrada. Pode falar. Então, o aipim o aipim eu tenho feito aqui, que eu chamo de mandioca, né? Mas e a beterraba também, à noite é tranquilo? Sim, sim. Tanto que eu estava falando isso com a Simone, que a gente tinha a opção de no almoço ou no jantar, para quem não sente falta, você pode escolher. Em vez de botar almoço e jantar com aipim, batata doce, baroa, inhame ou a quinoa, que são fontes mais concentradas em amido, você pode escolher ou o almoço ou o jantar e tirar para um emagrecimento mais acentuado. Agora, se você sente fome de verdade, sente que às vezes se tirar vai ficar querendo comer outras coisas,
Você pode sempre usar no almoço, no jantar, uma porção, né? Um quarto do prato no lugar do arroz, você vai fazer, em vez do arroz, a batata doce, ou a mandioca, ou a batata baroa, ou o inhame. Beterraba, cenoura, abóbora entram nos legumes e verduras. Então, você pode fazer uma abobrinha, uma beterraba, uma cenoura e um aipim. Você não precisa escolher entre a beterraba e a mandioca, por exemplo. Tá? Mas assim, entre o arroz e a mandioca é legal escolher um dos dois, tá? Show. E aí você vai ver que assim, só de comer isso, até no lanche, tipo, você faz uma mandioca na air fryer. Nossa, fica ali beliscando, muito melhor do que comer amendoim, salgadinho, sabe? E é algo que dá uma, assim, por botar no forno ou na air fryer, a gente dá uma desconstruída na cara de comida. E aí você consegue variar. Tá. E de manhã também eu tô comendo um salame. Salame é muito gorduroso, você acha? Então, a minha ideia para esse projeto seria a gente cortar esses embutidos, mais pela quantidade de gordura e corantes que eles têm. E é mais para a gente ver que assim, a gente consegue viver sem. Né? No seu caso, que gosta, talvez a gente possa trabalhar. Por exemplo, se você gosta do embutido, a opção menos pior seria, por exemplo, o pastrame. Porque o pastrame, ele é menos concentrado, ele é menos conservado. Agora, presunto de Parma, salaminho, presunto, peito de peru, todos são conservas, né? E são conservas industrializadas. Agora, o pastrame e o roast beef são dois tipos de carnes, né? Vamos dizer assim, que eles têm menos processo de cura. Não ficam curados por tanto tempo, não tem corante adicionado. Então, assim, sinto falta, né, de sabor forte de manhã. Uma das opções é o salmão defumado, mas assim, eu acho caro pra gente consumir todo dia. Mas o pastrame é uma opção e o roast beef que eu consigo, assim, ver uma boa aceitação e ele tem um sabor mais diferenciado, né? Uma opção também que eu gosto, se você gosta desse saborzinho assim mais forte, é usar muito, por exemplo, a páprica no tempero. Então, se você vai fazer um ovinho mexido, você pode botar uma páprica para dar um saborzinho mais acentuado. Você pode usar, por exemplo, você pode usar um queijinho de cabra desses defumados com tempero, que aí já te dá um tchan na comida sem adicionar um embutido, né? Por conta dos nitritos, nitratos, os corantes que eles têm. E aí, aos poucos, vai adaptando o paladar. Então, de repente, assim, acabou o projeto, só uma vez por semana. Poxa, já melhor do que 7 dias, entendeu? Show. E aí, que nem eu tô treinando ali 9, 10 horas, né? Eu tô tomando um whey lá pelas 6. Você acha que eu preciso comer mais alguma coisinha para dar um gás no treino assim ou... Você se sente fraco no treino? Nossa, ontem eu sofri, hein? Meu Deus do céu. Cara, você pode comer... Pode falar, desculpa. A primeira série foi, mas depois, Deus o livre, foi no sufoco. O que você pode fazer, Rodolfo? Você gosta de bater o whey com fruta? É porque geralmente eu tô na rua. Tá. Você pode fazer, se você gosta daquela banana passa sem açúcar, ou tipo de um suco de uva integral. E vai. Você pode fazer o suco de uva integral, né, junto com o whey, fica uma delícia. O seu whey é de baunilha? Porque se for de chocolate vai ficar bem... É de baunilha? Morango. Então vai ficar bom. Você faz o whey de morango com suco de uva integral, ou pede assim, eu quero um suco de morango. Passa num local que já venda, pronto, ou no mercado, um suco de uva, ou um suco já pronto desses, e bate com o whey e vai. Porque assim, às vezes você lanchou muito cedo. Aí quando vai treinar, seu nível de glicose já tá um pouquinho mais baixo. Começou o treino, o nível de glicose baixou. Aí você quer treinar, só que o corpo ainda tá ali. Falou, pô, cara, comia muito tempo atrás. Né? E em dieta, nosso corpo ele fica com a glicemia mais instável, que faz parte da adaptação. A ideia é que você se acostume com isso e seu corpo entenda que agora ele vai parar de ter vários estímulos, né? Porque era pão, era doce, era cerveja durante a semana, tava ali uma festa da glicose da insulina. Com a dietinha, o corpo tá mais equilibrado. Só que até ele entender que ele vai sobreviver assim, né? É normal ter dias assim que você vai se sentir um pouquinho diferente, mas é legal entrar com essa estratégia. E antes do treino, faz um whey com uma fruta para começar a treinar. E o amendoim vai também não? Antes do treino? Então, eu não gosto muito de gordura muito próximo do treino, né? Porque eles têm uma digestão muito lenta. Então, por exemplo, você vai consumir esse amendoim 3 horas antes do treino. Beleza, ele já vai ter digerido
até você treinar. Porém, a gordura do amendoim, de qualquer tipo de oleaginosa, assim como o azeite, são gorduras longas, né? De cadeias longas. Essas gorduras, primeiro que elas demoram a ser digeridas, e segundo, você não vai usar aquela energia para o treino, né? Ela vai ser usada para compor o seu consumo calórico ao longo do dia. Então, talvez você possa usar esse tipo de amendoim, por exemplo, eu vou fazer o whey no horário e vou treinar 3 horas depois. Talvez esse amendoim ou a pasta de amendoim te ajude a fazer esse lanche 3 horas antes do treino e ficar até o treino sem sentir fome. Então, você pode testar usar a pasta de amendoim ou amendoim, mas assim, poder segurar um pouquinho mais essa digestão, para quando for treinar, eu já não toco de barriga vazia. Porque um whey com suco digere muito mais rápido do que se você botar um pouquinho de gordura. Então, você pode testar para ver se você se sente bem, né? Não se sente pesado. Não se sente pesado, é até uma estratégia para você... desculpa. Pronto, que entrou uma ligação aqui, gente, desculpa. Para você não ter que comer mais alguma coisa antes do treino, tá? Mas é uma opção. E é legal assim, uma porção, tipo Pronto. Voltei. Uma porçãozinha pequena, tipo uma colher de sopa de amendoim, tipo geralmente aquele pacotinho que você compra na rua é uma porção quase o dobro do que você precisaria comer. Então, assim, às vezes, em vez de comprar aquele pacote e comer pela metade, que a gente sabe que é difícil, talvez comprar um amendoim a granel ou comprar um pote maior em casa e levar na rua. Pode levar aquele potinho, né? Aquele potinho individual que você põe essa porção, ou leva num saquinho mesmo, mas sempre levar porcionado. Seja pela gente, vai ali comendo, quando viu, já foi o pote todo. Mas você pode também testar, tipo, é pasta de amendoim ou amendoim mesmo? Amendoim mesmo. Tá, bom, pode ser, não tem problema nenhum. Você pode, se você gosta do salgadinho, a gente pode até usar. Eu botei no cardápio a semente de abóbora, que é bem legal. Que ela é rica em zinco, né? Tem bastante vitaminas. É mais uma alternativa e menos calórica. Semente de abóbora? Sim, a semente de abóbora... Não comi, não. Então, você vê a semente de abóbora branquinha, né? Que a gente vê na abóbora. A semente de abóbora que a gente usa para comer, ela pode ser a semente branquinha, que é com casca, ou você pode comer a parte de dentro dela, que é verdinha, sem casca. É uma delícia. Até a Mariana falou que sempre põe no shake, né? Fica muito boa. E a gente tem hoje algumas marcas que vendem ela torradinha e salgada. Então, poxa, você pode comer bem mais do que o amendoim, tá? E ela tem mais propriedades nutricionais, gordura de um perfil diferente. É até pra gente variar mesmo, né? Provar outros alimentos. Show! Beleza. Obrigadão, Thaís. Nada. E, pessoal, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas questões, assim, a gente vai vendo que ao correr da semana vão tendo, já estão treinando, estão se habituando à dieta, vão surgindo, como vocês falaram, eu não consigo comer isso, não consigo comer aquilo. Me mandem, porque a ideia é que a gente vá construindo um relacionamento de apoio para você, ao final dos 21 dias, terem um roteiro para você seguirem por conta própria, né? Falar, poxa, beleza, talvez eu não fique seguindo isso total, mas, poxa, eu já tive uma conscientização que eu nunca mais vou comer as besteiras que eu comia antes de uma maneira tão frequente. Porque você sabe que isso não vai te fazer bem. E você viu o trabalho que deu para tentar retomar a rotina. Então, assim, poxa, eu gostei desse tipo de refeição. Como você falou, Rodolfo, tentei botar um lanche, botei o whey. Você sabe que aquela refeição da noite estava ferrando você. Você estava sempre caindo e comendo demais. Você fala, cara, como que eu paro isso? O projeto foi mais para tentar te dar a ferramenta. Fala, pô, você conseguiu. Por mais que estivesse seguindo uma cartilha, você sentiu, falou, pô, isso não é legal, isso é bom. E vambora. A vida é muito assim. Por mais que a gente tenha profissionais ajudando a gente, o feedback seu, né, de falar, putz, eu gosto disso, não gosto daquilo, isso funciona para mim, isso não funciona. E aí o profissional vai te ajudar nesse sentido. Por exemplo, isso é bom, isso é melhor. Ou isso não é tão ruim. A gente vai trabalhando em trocas, substituições, sempre pensando no longo prazo, né? Ter mais saúde, ter mais disposição, conseguir treinar de uma maneira mais recorrente, que a ideia sempre é essa, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Que por hoje a gente já está encerrando. Pode mandar no chat ou no microfone.
Semana que vem a gente vai falar sobre essa questão de compulsão alimentar, descontrole alimentar. Vou falar um pouquinho de jejum, de cetogênica. E aí é legal também, se tiverem alguma dúvida, mandem para a semana que vem. Pode estar mandando no grupo lá, que eu vou anotando durante a semana, para a gente falar na próxima terça-feira, tá bom? E aí todos os dias eu tenho mandado no grupo algumas mensagenzinhas. Ontem eu falei da água, do consumo de água. Hoje eu falei sobre essa questão dos legumes. Amanhã eu vou falar um pouco sobre o consumo de frutas, né? Muitas pessoas já comem frutas naturalmente, mas a ideia é que a gente pense em variedade, para ter justamente a oferta diferente de micronutrientes. Tanto que a chave para a alimentação saudável é a variedade. É claro que a gente não mora dentro do restaurante, né? Nem todo mundo, assim, tem tempo de cozinhar ou tem alguém para cozinhar. Muitas vezes é só a gente mesmo, dependendo da nossa rotina, ou comendo na rua. Então, a gente sabe, assim, que existem pontos chaves que a gente pode tentar fazer para manter a nossa saúde. E o resto a gente vai correndo atrás, tá, pessoal? A live vai ficar salva. E aí o Ricardo deve mandar depois lá no Hotmart para vocês, ou lá no WhatsApp, eu vou até confirmar com ele. E aí agradeço vocês terem vindo pelo papo, espero que tenha ajudado, tirar as dúvidas de vocês. É bom que a gente vai ficando mais próximo, né? Então assim, vocês vão ficando mais à vontade para mandar dúvida, para falar. Todas as dúvidas de vocês são importantes, né? Não pensem que é uma dúvida boba ou que é algo que talvez eu não vá responder. A gente está aqui para ajudar vocês nesse sentido. E vamos com foco, já estamos aqui completando, né? Para quem fez a maratona já quase 3 semanas, né? De desafio. E aí, vamos lá que ainda tem muitos dias de desafios pela frente, tá bom? Vou desligando aqui. Bom almoço para quem ainda não almoçou. E foco na dieta, nos legumes, nas verduras, na água. Tá bom? Tchau! Tchau, queridas! Tchau, Docs! Boa semana!